Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais um podcast Liberdade. Eu sou Anderson Braz. Hoje, terça-feira, estamos aqui com a deputada federal Júlia Zanata. Ela que é advogada, jornalista e mãe, né? Tá aí. Eu tô seguindo a bio do seu Instagram, para não ter erro. E oprimida, né? Acho que você é muito firme para dizer oprimida, né? Tô brincando. Você é muito firme nos posicionamentos e também na postura. Então, eu já queria dar uma boa noite e ouvir o comentário inicial da senhora. Boa noite, Anderson. Obrigada por me receber aqui nesse estúdio maravilhoso do podcast Liberdade. Desejo sucesso aí na tua condução. Sei que tá fazendo um bom trabalho. Agradecer aos meninos aqui também da edição e a toda a equipe do PL. Perfeito. Bem, quero já dar boa noite pro pessoal que está aqui nos comentários também, pedir pro pessoal se inscrever no canal, isso é muito importante. A Aline está comentando por aqui, o Cristiano, a Vera Maria, a Neide, a Vilmar, o pessoal tá chegando aqui já. Boa noite, Neide. Pessoal lá tem muita gente de Santa Catarina aqui elogiando o trabalho da senhora. Bem, Neide é bom de falar, né? Boa noite, Neide. Neide parece aquele nome de uma pessoa bem fofa, assim, que vai... Querida, né? Que vai te dar um bolo de... A tia Neide. Isso, exatamente. Você vai chegar lá, vai ter um cafezinho fresquinho. Espero que seja. A pessoa chega lá, a moça tem 28 anos e fica indignada que a gente chamou ela de tia. Enfim. Bem, vamos lá. Deputada, a gente tenta levar o Brasil de uma, assim, né? A gente leva com seriedade e tenta sorrir em meio a algumas coisas. Mas os últimos dias têm sido dias bem tensos, né? Vivemos aí um momento muito delicado. A gente chega às vezes a gaguejar porque tem que ter tato no que vai falar. Nem tudo pode ser dito. Tem muita coisa que a gente precisa pensar e repensar. O momento jurídico que a gente vive no Brasil hoje é algo assim bem ruim. E nós tivemos aí ontem algo muito triste acontecendo no país. Hoje tivemos o velório de um preso político. Eu acho que é assim que nós temos que dizer, que isso fique bem claro. Né? O deputado federal Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo hoje em inglês falando sobre isso para mandar para o mundo inteiro, para espalhar o que tem acontecido aqui. Como é que a senhora está enxergando todo esse momento político e essa crise no judiciário hoje no Brasil? Bom, Anderson, eu sempre... Tu falou, a senhora é muito forte nos posicionamentos, né? Eu sempre peço a Deus para que me guie no melhor caminho e me dê forças. Eu sei que os dias... Tem gente que pergunta, como é que aguenta, como é que atura isso? Porque eu sempre soube que não seria fácil, que seria uma missão. Então, eu tento estar forte toda semana para cada paulada que vai vir. Essa semana, inclusive, quando eu estava vindo para Brasília ontem, ainda falei para meu marido que a minha frase é: eu tô pronta para o combate, né? Desde a campanha. Mas essa semana eu ainda falei: eu não tô pronta para o combate essa semana, porque falei brincando, que obviamente a gente sempre tem que estar, mas por estar longe da minha filha, ter viajado semana passada, enfim. E aí veio essa notícia da morte desse patriota, do Clezão, que é importante lembrar para que isso seja falado. 8 pedidos, né, inclusive analisados pela PGR, para que fosse solto pela situação de saúde dele e que foram ignorados pelo Supremo Tribunal Federal. Um cara que não tinha nenhuma passagem pela polícia e que não tinha a mínima plausibilidade da prisão, inicialmente falando, e depois de preso, se fosse assim, cometemos um erro, soltar imediatamente, não. Ele estava preso até hoje. Então, assim, pra mim, o cara não foi um falecimento, mataram o cara dentro da cadeia. Você tá entendendo? Uma negligência, uma vingança, uma revanche. E hoje estive lá no velório, fui lá, eu e o deputado Cabo Gilberto, o corpo ainda não tinha chegado no local, mas conversei com algumas pessoas, com uma advogada, a advogada Carol, que está sempre acompanhando e nos informando também, informando o gabinete, sempre abri um canal de comunicação com ela e com diversas famílias de presos em decorrência do dia 8, principalmente os catarinenses, né? E é mais um dia triste, mas hoje um dia que chegamos assim numa situação deplorável enquanto nação, né? Enquanto justiça, fica a confirmação de que não existe mais justiça no país. A gente vê, as pessoas me mandam, olha aqui, como é que o traficante consegue sair, como é que tem saidinha para esses caras e os patriotas ainda tem gente presa, tem gente tornozeleira, tem gente que não consegue trabalhar por causa que está com a tornozeleira. 17 anos de condenação. Isso leva a pessoa que não fez nada à depressão, a tentativa de suicídio que me foram relatadas, né?
Porque a prisão, ela é algo, claro, que te atinge muito, se tu cometeu crime. Mas se tu não cometeu, é um negócio de Franz Kafka mesmo. Do dia pra noite tu acorda e tem um processo contra ti. Né? Então, é muito triste tudo que vem acontecendo no Brasil. Claro que a gente procura fazer a nossa parte, porém, as pessoas perguntam: o que vai acontecer? O que devemos fazer? Nós devemos resistir, nós devemos, né, nos indignar, nós devemos tomar atitudes enquanto Congresso Nacional, isso eu sempre defendo. O Senado precisa também tomar o seu papel, né? A gente não pode negar que existe, que quem pode fazer alguma coisa para equilibrar de volta, a gente não quer mandar no Poder Judiciário, mandar no STF. Não, a gente não defende isso. Nós defendemos o reequilíbrio dos poderes, que hoje não tem mais. Então a gente vota um negócio aqui. Hoje, inclusive, votaram, né, agora aqui, me mandaram a notícia, não tive oportunidade de ler ainda, que votaram lá a PEC para não poder decisão monocrática. Eu ia falar monossilábica. Monocrática. Então, a gente precisa ter esses enfrentamentos para reequilíbrio dos poderes, para que a República volte a ser, de fato, uma república. Porque estamos numa situação muito preocupante e as pessoas pedem isso. Então, o Congresso volta e o STF decide que não. Então, não tem mais marco temporal. Então, o aborto vai ser decidido por uma decisão judicial, não pelo voto popular. As pessoas começam a se perguntar a validade do seu voto popular. E hoje, com certeza, a nação brasileira está em luto por esse falecimento, né, por essa morte do Clezão, que, repito, não tinha nenhuma passagem pela polícia e tinha 8 pedidos de soltura em decorrência da situação de saúde, e tem outros na mesma situação. Nos foi informado que tem outros nessa mesma situação, soltura em decorrência da saúde. E assim, todos têm que ser liberados agora. Se a última vez que eu soube tinha 30 presos, tem que liberar. Tem que liberar. Que risco essas pessoas oferecem para a sociedade? E tem que liberar e tem que dar o devido processo legal, que não foi dado. Pelas coisas que eu analisei como advogada, foram acusações genéricas. E isso não existe no direito. Sempre defendi que quem cometeu o erro, que fosse punido. Mas não punido desproporcionalmente. Na proporção daquilo que a lei estabelece. E quem não cometeu, né, nenhum crime, que seja dada liberdade, que seja dado o devido processo legal e não que seja feita. A justiça não serve para fazer vingança. Cadê os defensores daqueles que sempre defenderam os direitos humanos? Então, quer dizer que o Ministério da Justiça, o setor que cuida lá de direitos humanos, eu esqueci o nome agora, então recebe a dama do tráfico, dizendo defender abusos nas penitenciárias, nas cadeias, mas não recebe o pessoal do dia 8 de janeiro? É complicado. O silêncio do ministro dos Direitos Humanos, por exemplo, é algo assustador, né? Completamente bizarro o momento que nós vivemos hoje. A senhora citou muito bem, enquanto tivemos recentemente a visita de uma, assim, apelidada como a dama do tráfico, né, no Ministério da Justiça, dias depois acontece o que aconteceu e um completo silêncio. Muito triste. Bem, avançando aqui, deputado, eu queria ouvir a senhora um pouco. A senhora esteve recentemente com alguns outros deputados e senadores nos Estados Unidos, conversaram com deputados lá, com senadores. Eu queria... as pessoas criticam muito, né? Eu acompanho, fico olhando ali as redes sociais, as pessoas falam, mas vocês estão fazendo, não vai dar em nada, né? Ou se não fala, mas vocês não fazem nada. Tem sempre essas críticas e eu entendo a indignação de muitas pessoas. As pessoas estão vendo tudo o que está acontecendo e realmente é para se indignar. E eu entendo que essa questão, por exemplo, de ir aos Estados Unidos, o deputado Eduardo Bolsonaro tem feito esse trabalho de rodar o mundo e falar do que tem acontecido aqui no Brasil. Eu entendo que isso pelo menos assim, é o que dá para ser feito, né? Tirar a paz de quem comete atrocidades aqui e quer andar lá fora como se nada tivesse aqui acontecendo. Como é que a senhora enxerga essa viagem? No ponto de vista da senhora, foi proveitosa? Valeu a pena? Foi bom para conversar? Levar o que tem acontecido aqui? As críticas são normais, e como você falou, a gente compreende e a gente tem que seguir
apesar das críticas, né? E muita gente que critica também é porque gosta da gente, quer participar. Gosta do Brasil, né? E quando a gente explica, entende perfeitamente. Mas foi muito apoiada essa viagem, pelo menos para mim, o retorno, né, das pessoas que a gente tem contato, por telefone ou via rede social, foi muito boa. E eu, particularmente, fiquei impressionado. Eu já sabia, né, mas a gente viu lá, na verdade, o prestígio do deputado Eduardo Bolsonaro em outro país, num país, né, nos Estados Unidos. A comitiva foi liderada por ele e tivemos com alguns parlamentares americanos, explicamos a situação. Também teve conosco o Paulo Figueiredo e alguns senadores. Então foi muito proveitosa, e por que gerou tanta fala sobre essa viagem? A esquerda sempre fez essas conexões internacionais. E esse trabalho capitaneado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, que tem sido feito já há anos, com muita críticas à pessoa dele, inclusive, né? Por que a presidente do PT, a senhora Gleisi Hoffmann, fez uma postagem dizendo que Jair Bolsonaro enviou seu filho para os Estados Unidos? Porque ela sabe que essa viagem, essa postura do Eduardo, esse trabalho e dos deputados que estavam ali, Gayer, Nicolas, senador Girão, senador Jorge Seife, senador Magno Malta, deputado capitão Alberto Neto, quem mais estava? O Altineu, quem mais? Acho que é isso. Eu, né? Então, é importante que a gente leve a conhecimento dos deputados, por exemplo, da Marjorie Greene, que é uma deputada do Partido Republicano do estado da Geórgia, muito próxima ao Trump. Nós levamos, inclusive, a conhecimento dela um artigo que saiu no Financial Times. Não somos nós que estamos dizendo, está lá num artigo, numa publicação importante americana, dizendo que o Biden, basicamente, ajudou na eleição aqui de Santa Catarina, não, do Brasil. Bem que Santa Catarina podia ser um país também, né? E aí, do Brasil, dando o nome e tudo. Então, para que isso seja repercutido no parlamento, porque o Brasil é um parceiro importante dos Estados Unidos, enquanto que Lula está levando o Brasil para ser parceiro importante, para uma outra direção. Nós falamos, por exemplo, declarações de Lula sobre o Hamas, equiparando, né, aquela declaração que ele deu, que se o Hamas, que ele fala que sim, né, cometeu ato terrorista, então Israel também cometeu, equiparando. Você está entendendo? Então, essas coisas que são estranhas, muitas vezes, aos americanos, porque a imprensa se pauta na imprensa brasileira. E, às vezes, não chega. Então, é importante que a gente faça essas conexões. Nós também fomos à OEA, Corte Interamericana de Direitos Humanos. Essa agenda, particularmente, foi marcada pelo deputado Gayer. Foi muito proveitosa e tenho certeza que teremos sim encaminhamentos e uma repercussão no futuro sobre essa agenda. Por isso que teve tanta gritaria. Eu ia, só para concluir essa parte da conversa aqui do nosso bate-papo, um bom termômetro é se a mídia bate e se a esquerda ataca, porque foi bom, né? Só para fechar essa ida, né, dos parlamentares lá nos Estados Unidos, teve também um discurso do deputado Nicolas Ferreira na ONU. É que eu não estava em Nova York. E a mídia que bateu demais, falou que ele alugou uma sala, que foi isso é uma outra coisa. Eles não iam falar bem dele. Né, normal. Um recado gravado ao vivo ali, mas gravado espalhado para todos em inglês, né? Eu particularmente gostei muito do discurso do Nicolas. Era isso que eu queria ouvir da senhora. Eu mandei para ele no privado e falei também publicamente. Não que ele precise, né? Porque o menino é um fenômeno, mas eu achei... Eu senti, assim, uma alegria interna de ver o Nicolas, né? Um brasileiro, um jovem, falando lá na ONU tudo que a gente gostaria de falar aos 4 cantos do mundo, né? Então, ele repercutiu muito bem, fiquei muito feliz. E, claro, que nem eu falei, gerou gritaria. Então, se fosse um jovem de esquerda falando sobre pautas identitárias, falando sobre como o Bolsonaro, que é o culpado das chamas da Amazônia, né? É isso que eles gostam. Daí eles iam aplaudir. Mas como foi o Nicolas falando verdades que eles não gostam, aí não vou gostar. E que nem eu falei, a gente tem que seguir
apesar das críticas. Nós estamos literalmente hoje remando contra a maré. E às vezes, se a gente cair nessa história, estão criticando, a gente tem que fazer o que é certo. Independente, eu não vim pra cá pra ganhar aplauso, sinceramente. Então, a gente tem que fazer o que é certo, mesmo que naquele momento as pessoas achem que é crítica. Mas o nosso pessoal, ele entende bem, sim. É que muitas vezes é uma minoria barulhenta, certo? Que fica fazendo, que tem um domínio de grande parte da mídia. E aí a gente tem que ir tocando. Tem que enfrentar, tem que se posicionar, não pode ter medo, sabe? E tem que ter convicção do que está fazendo. Acho que foi dessa forma que eu cheguei até aqui, muitos dos parlamentares também. Então, assim seguiremos. Que Deus nos dê forças. Excelente. Caminhando para o fim aqui, o lado bom de ter um podcast dentro da Câmara é que tudo chega muito mais rápido. A informação, a dinâmica é melhor, mas também tem um lado ruim ainda por causa da correria. A senhora precisa voltar para o plenário ainda, então eu quero correr aqui com o tempo, aproveitar. Caminhando já para o fim, teremos em breve também, provavelmente, aí mais uma viagem, né, de algum grupo de parlamentares. O presidente Lula, a princípio, já disse que não vai à posse do presidente eleito da Argentina, mas o presidente Bolsonaro... Ele nem cita o nome, né? Tem dificuldade de falar. Mas o presidente Bolsonaro confirmou, né? O presidente eleito, o Milei, convidou o presidente Bolsonaro, ele disse que vai, alguns parlamentares também vão. Como é que a senhora enxerga essa viagem? Então, eu acho muito proveitosa e estou muito feliz que o presidente Bolsonaro vai uma série de deputados, vários deputados. Eu estou fazendo de tudo para tentar ir também. Você estava falando aqui, né? Mais uma viagem que a gente, obviamente, vai pagar, né? Porque teve uma imprensa também divulgou que aquela nossa viagem lá foi paga pela Câmara, não foi. Se fosse também não teria nada adiado, mas é uma mentira o que eles divulgaram, não foi. E essa da Argentina também não. Eu acho interessante, Anderson, que está tendo um movimento de alinhamento não institucional. Por exemplo, em outros tempos, o presidente de esquerda iria prestigiar a posse de um outro presidente. Mas hoje está tendo um alinhamento mundial daqueles que se opõem ao sistema, a todas essas pautas que querem enfiar goela abaixo, né? Socialismo, pautas identitárias, globalismo. Então é muito legal. Imagina se até o Trump vem nessa posse, gente. Do Milei. Ele gravou um vídeo, né? Eu vi. Eu não vi todo o vídeo porque eu estava nas comissões, mas eu vi que ele gravou. Me mandaram depois que o Eduardo gravou também ali. Então eu acho que não adianta a gente achar que tudo acontece só aqui dentro do Brasil, né? Essas relações, como eu falei, essas conexões são importantes. E a gente vai ver a partir de agora, com a posse do Milei, que eu nem sabia que a posse, ganhava a eleição, já toma posse esse ano, né? Ou seja, mal ele ganhou, já está acontecendo a transição. Sim. Lá na Argentina, bem diferente do nosso caso aqui. E eu acho que vai ser um estouro lá. Vai ser o Jair Bolsonaro, o Milei, os deputados que vão acompanhar. Eu soube que já tem mais de 40 na lista. Eu ainda não estou lá na lista, mas estou pensando, estou vendo com o meu marido, deliberando com o meu marido, mas meu marido é bonzinho. Não, ele é bonzão. Um abraço, Guilherme. Bem, para encerrar, deputada, o professor Olavo, ele sempre falou sobre o mundo real e o mundo ideal. No mundo ideal, muitas coisas não estariam acontecendo hoje no Brasil. Mas se tratando de um mundo real, com a estrutura que a gente tem, com o Brasil que nós temos e com o que temos que lidar, qual é o recado que a senhora, deputada Júlia Zanatta, pode deixar para o brasileiro hoje que está nos assistindo? O que esperar da deputada Júlia Zanatta? Né, a vontade de lutar pelo Brasil, eu tenho certeza que vai continuar. Eu queria ouvir a senhora falar um pouco sobre isso e deixar o microfone aberto para a senhora usar o tempo que julgar necessário aí. A minha mensagem é que a gente tem que fazer muita oração para que a gente não desista do Brasil, para que a gente tenha ânimo de lutar, porque a única luta que se perde, eu tenho falado isso, a única luta que se perde é aquela que se abandona. Tudo que os inimigos da humanidade, como tem dito Jair Bolsonaro, querem que a gente desista, que a gente ache que não tem mais solução, que a gente largue tudo, que a gente deixe tudo para eles. Isso a gente não pode fazer. Da minha parte, eu tenho feito as minhas defesas, eu tenho atuado, quem me acompanha, né? Tô fazendo jus, eu acho, com a minha frase de campanha, pronta para o combate. O deputado Maurício Marcon fez um site aí que a gente pode ver a votação dos deputados e eu apareço lá, né? Votando 100% contra esse governo, porque eu realmente não acho que
veio nada de bom desse governo. E um governo que tá querendo ferrar com a vida do brasileiro, não é possível que eu dê nenhum tipo de apoio. Então, a minha firmeza nas minhas convicções, nas minhas posições, na minha atuação na Câmara dos Deputados, nas comissões, no plenário, por exemplo, às vezes na CCJ eu fico lá das 2 até 6 da tarde e a gente fica falando 15 minutos para que não chegue num outro projeto, Anderson, porque as pessoas acham assim, apresentar projeto. Muitas vezes, hoje na situação que a gente está numa situação de defesa, barrar os projetos ruins que toda hora querem pautar, que toda hora querem passar nas comissões, no plenário. Nós precisamos do trabalho dos nossos deputados firmes nas comissões, barrando, tendo coragem. Outro dia eu estava ali, porque se tu votar assim, tu vai ficar isolada. Isolada de quem? O meu medo é só ficar isolada do povo. E não ficar isolada de outros, com todo respeito aos colegas, mas cada um tem o seu posicionamento. E o meu, aquilo que eu me comprometi na campanha, eu vou firmar o pé e não vou arredar. Então, se para isso eu precisava ficar isolada aqui nessa casa, por mim tudo bem. Mas, graças a Deus, hoje nós temos diversos parlamentares que, assim como eu, não arredam o pé. Então, vamos cada um fazer a nossa parte. Nós fazendo aqui, vocês fazendo aí. E firmeza, firme, cabeça erguida e vamos para frente. Vamos lutar. Muito bem. Bem, pessoal, essa então foi aqui a entrevista, né, o nosso podcast com a deputada federal Júlia Zanatta, ela que é deputada por Santa Catarina. Uma honra, um privilégio tê-la aqui. Quero dizer que as portas estão abertas, assim, sempre com essa rotina meio corrida, então sempre com um pouquinho de pressa. A hora que a senhora quiser voltar, as portas estarão abertas sempre, tá? Foi uma honra tê-la aqui. Eu que agradeço o espaço e com certeza eu voltarei quantas vezes você ordenar. Não tô com essa moral. A Monique tem que ver se tem espaço na agenda, o Guilherme tem que liberar e a senhora tem que querer. Então, depende de muita coisa, mas a gente vai tentando. Vamos chegar lá se Deus quiser, tá? Muito obrigado mais uma vez, deputada. A senhora quer falar mais alguma coisa? Não. Só pedir para que as pessoas acompanhem o trabalho dos deputados, não o meu, de todos, daquele que você votou no seu estado, cobre, divulgue como cada um está votando, o que está fazendo, que às vezes a pessoa faz uma crítica genérica, aí eu fico meio brava, porque, ninguém, não, mas quem que a senhora votou? Não, mas ele, mas ele tá votando no governo lá, mas ele falou que não é, mas ele é, a senhora deu uma olhada? Então, a gente tem que ter aquela autorresponsabilização do cidadão brasileiro, para que acompanhe a política. Mas é muito chato, é muito cansativo, mas faz parte da cidadania. Então, conto com vocês. Perfeito. Temos aí temos uma direita crescendo no Brasil, né? Que acabou de nascer. Então, devido ao trabalho do presidente Bolsonaro, né? Todo esse empenho, estamos crescendo e evoluindo. Então, há de ter também um pouco de paciência e, sem sombra de dúvida, cobrança, empenho e, acima de tudo, eu acho que a observação, né? O brasileiro tem que acompanhar, saber como o deputado dele votou, né? Estar próximo, cobrar. Os deputados sentem muito isso aqui. Eu percebo isso aqui dentro da Câmara, né? O cara vota uma coisa e aí daqui a pouco a rede social tá batendo nele, aí ele começa, né, bloqueando os comentários, ele começa talvez não fazendo uma live. E observar, né? Você vê que eu tava na semana passada nos Estados Unidos e aí começaram a me mandar. Saiu na Globo News, saiu no Estadão, saiu não sei o quê. Falaram que eu peguei ressarcimento de diária de hotel para ir no casamento da deputada Carol Detoni. Certo? E quando começa a bater, os caras ficam, né, de olho em ti. E aí eles pegam um negócio que é um negócio totalmente legal, né? Totalmente dentro do que eu tenho direito aqui como deputada. Aí eu mandei, não, tá. Eu converso, eu respondo à imprensa, sabe? Eu tenho esse hábito, eu sou jornalista, eu tento manter um bom relacionamento. Em Santa Catarina, graças a Deus, tem um bom relacionamento. Então eu falei, olha, mas eu fui na quinta-feira, fiz agenda em Chapecó, fui em Coronel Freitas, você nem deve saber onde é Coronel Freitas, eu falei pra ela. Coronel Freitas, fiz agenda lá, estive com o prefeito, com lideranças, fui em Xanxerê, fiz agenda com apoiadores e no domingo, após ainda, fiz um almoço, ofereceram um almoço pra mim, um costelão lá muito bom. Com apoiadores. Então, assim, eu estava trabalhando. Eu sempre estou trabalhando como deputada. Mas final de semana, a pessoa ficou surpresa que um deputado trabalha final de semana. Eu trabalho muito. Eu não tenho sábado, não tenho domingo, não tenho feriado. Inclusive, outro dia, meu marido estava falando que eu só viajo se for a trabalho. Mas o meu hobby hoje, o meu descanso é ficar em casa, porque eu nunca estou em casa. Entendeu? Então, aí começaram a falar e tal. E aí eu fiz uma live e falei,
tudo que estiver ao alcance do meu mandato democraticamente eleito, né, que eles adoram falar democraticamente, então o meu também é democraticamente Sim. eleito, eu irei fazer. Então tem gente que já recua, não vou. Ué, se eu tava trabalhando, por que eu não posso ressarcir? Só que os caras começam a pegar, não, essa aí é muito aguerrida, vamos começar a dar uma queimada nela. Mas graças a Deus, o nosso pessoal já tem consciência disso. O Olavo sempre falava que a gente tem que usar as armas e os recursos disponíveis que a gente tem. E eu seguirei firme nos meus posicionamentos. Se você pegar minhas bandeiras de campanha, eu estou cumprindo o meu contrato com o meu eleitor, certo? Fiquem atentos. Muito bom. Bem, então, deputada, mais uma vez, muito obrigado. Uma honra tê-la aqui. Gosto de repetir isso porque me sinto muito honrado de ver o trabalho de todos aqui. Essa direita que vem crescendo, nós vimos muitas coisas acontecerem aí. Durante muito tempo não tínhamos pessoas para nos representar, né? Era uma direita que não existia no Brasil. E hoje tem uma direita, tanto aqui quanto no Senado. Enfim, estamos trabalhando bastante para isso. Então, muito obrigado mesmo pela presença aqui. Repito, as portas estarão abertas sempre que precisar, sempre que quiser vir, sempre que puder. Monique que fala, eu vou ver se tem espaço na agenda, então sempre que tiver espaço na agenda, a senhora queira participar, será uma honra tê-la Como aqui. é que tá aí lá no plenário? Então tá. Quer falar mais alguma coisa? Não, Aproveitar aqui. E aí, Monique? Então tá bom. Bem, nos vemos amanhã, às 19h30, mais um podcast Liberdade aqui dentro da Câmara. Peço que você se inscreva no canal, dê o like, corte aí um trecho da entrevista, algo que você achou interessante, você que gosta da deputada Júlia Zanato, que ama o Brasil, ama Santa Catarina. Isso é muito importante, ter esse conteúdo espalhado. A rede social faz isso, nos dá essa honra hoje. O presidente Bolsonaro só chegou onde chegou, por muito mérito, óbvio, mas assim, também porque as redes sociais o ajudaram muito. A mídia batia, ele ia lá e gravava um vídeo, espalhava na internet, todo mundo via, todo mundo sabia o que estava acontecendo. Então, peço que você tenha esse cuidado, esse carinho com o país e também com o nosso conteúdo aqui. Nos vemos amanhã, às 19h30, se Deus quiser. Tchau, tchau.